O Itaú lucrou 12,3 bilhões no primeiro trimestre de 2026 e o lucro poderia ter sido ainda maior. Fica até o final do vídeo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber em relação ao primeiro trimestre de 2026. Para começar o vídeo de hoje, vamos trazer um pouquinho do que é o Itaú Unibanco, que a gente conhece hoje, e da onde ele veio. Então, para isso, eu vou abrir aqui a apresentação institucional e nós vamos dar uma olhada nos números históricos do Itaú. O Itaú é um banco com 101 anos de história, sendo considerado o maior banco da América Latina, com um valor de mercado de 96 bilhões de dólares, com mais de 3,2 trilhões de reais em ativos totais. A carteira de crédito do Itaú está quase em 1,5 trilhão de reais e o banco apresentou um ROI recorrente de 24,8%. O índice de eficiência de 36,2%, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. Mas da onde veio o Itaú Unibanco, né? Então a história do Itaú começou ali por volta de 1924 com a abertura da divisão bancária da Casa Moreira Salles, que foi chamada de Unibanco em 1924, e também o Itaú em 1943. Por isso que é chamado hoje de Itaú Unibanco, porque lá em 2008 os dois se uniram de forma que criaram o maior banco privado do país. Então o banco esteve presente em momentos importantes da história, como por exemplo a emissão dos primeiros cartões de crédito e débito, na época dos primeiros provedores de internet, lançamento do primeiro iPhone, inclusive do primeiro banco sem agências do país, que era o Banco 1.net. E lá em 2008, quando ocorre essa fusão do Itaú com o Unibanco, ele também lança o primeiro aplicativo de banco. Entender a história do banco também é entender quem são seus controladores. Então existem duas famílias principais que controlam o Itaú Unibanco, que é a família Moreira Salles e a família Egídio de Souza Aranha. A família Moreira Salles tem 100% da companhia Johnston de Participações, que detém 33,47% do Itaú Unibanco Participações, a IUPAR. Enquanto a família Egídio de Souza Aranha detém 33,62%, quando a gente fala, esses números que eu estou trazendo são em ações totais, considerando preferencial e ordinária. Quando a gente coloca as ordinárias, você vê que eles detêm aqui a maioria do capital votante. Mas então eles detêm uma porcentagem da Itaúsa, que também tem uma participação na IUPAR, uma participação direta no Itaú Unibanco. Então, essa que você está vendo na tela é a composição acionária atual do Itaú Unibanco. Passando brevemente sobre o que aconteceu nesse primeiro trimestre de 2026, nós tivemos um lucro líquido de 12,3 bilhões de reais, que seria um aumento de 10,4% frente ao ano passado e uma queda de 0,3% na comparação trimestral. No entanto, o banco cita que essa queda só aconteceu por conta da distribuição antecipada de dividendos. Se não fosse por isso, o banco teria entregue crescimento no lucro, mesmo na base trimestral. A rentabilidade do banco ficou por volta de 24,8 até 26,4, dependendo da carteira observada, ou seja, para cada R$100 de patrimônio líquido, vamos pegar aqui que o banco gera mais ou menos R$25 de lucro líquido. A carteira de crédito, quase na faixa de 1,5 trilhão de reais, apresentou crescimento de 9% contra o ano passado e 1,2% na base trimestral, enquanto as despesas caíram no trimestre e subiram 4,8% em comparação ao primeiro TRI de 2025. Em termos de inadimplência, quando a gente olha a INAD 1590, a inadimplência ficou em 1,7%, praticamente estável quando a gente pega períodos passados, e a inadimplência acima de 90 dias também se manteve estável em 1,9%. Interessante observar a qualidade do crédito do Itaú quando a gente está falando de inadimplência. A gente pode colocar outros itens na conta, como por exemplo, aqui a gente fala do atraso acima de 90 dias, que é o NPL 90. Você vê que no mercado, por exemplo, em crédito pessoal, 9,3% estão com atrasos acima de 90 dias, enquanto no Itaú, na mesma linha, 5,1%. E a mesma coisa se repete nas outras linhas para pessoa física. A carteira pessoa física conta com 56% de garantia. Isso é muito importante para a instituição financeira, porque, primeiro, estimula o pagamento de créditos e empréstimos, né? A pessoa não quer que a garantia seja executada. E também reforça a solidez, reduz provisionamento e cobre a operação em um caso de inadimplência.
E aqui você pode observar a carteira pessoa jurídica, como ela se comporta, e inclusive no segmento agro, que é onde o Banco do Brasil está apanhando bastante, 78% da carteira produtor rural possui alienação fiduciária. E o Banco Itaú tem mais ou menos que 20% de market share. O banco tem uma despesa de provisão na ordem aí de 9 a 10 bilhões por trimestre, mas a gente precisa comparar em relação ao tamanho da carteira da instituição financeira. No caso, quando a gente olha o custo de crédito, que é o custo analisado sobre a carteira, nós temos 2,7%, se mantendo estável na série histórica. Um ponto importante de observar é o índice de eficiência da instituição, que mostra o quanto de despesa a empresa tem para determinada receita que ela pode gerar. Quanto menor o indicador, melhor. No caso, quando a gente olha o consolidado, o Banco Itaú detém 37,1% de índice de eficiência. Basicamente, isso quer dizer que o banco ele gasta R$ 37 para produzir R$ 100. Um outro braço forte do Itaú é a questão de serviços e seguros, principalmente quando a gente olha de seguro, que é um braço muito rentável das instituições financeiras bancárias. Quando a gente olha o resultado de seguro, previdência e capitalização, o Banco Itaú entregou 3 bilhões de reais no trimestre, similar ao quarto tri de 2025 e um crescimento de 17% frente ao ano passado. Assim como nós podemos observar as outras linhas, como cartões, conta corrente, enfim, outros itens que também geram retorno para o Banco Itaú, além da sua operação de juros. Bom, já falei bastante sobre os destaques. Se você quer ver mais informações detalhadas sobre o que aconteceu no trimestre da instituição financeira e de outras empresas, entra no nosso grupo do Telegram. Lá a gente faz resumos detalhados explicando como foi o trimestre de uma linguagem simples e acessível para você. Agora vamos fazer uma breve comparação usando os 4 principais bancos da nossa Bolsa de Valores. Então, o Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil. Quando a gente olha para o Itaú, ele está sendo negociado a um preço sobre lucro de 9,77, sendo que a empresa, olhando para trás, olhando para o retrovisor, com maior destaque seria o Bradesco, com 7,38 vezes o seu lucro. Quando a gente olha de preço sobre valor patrimonial, o Banco Itaú está sendo negociado a 2,14 vezes o seu valor patrimonial. Nesse caso, o Banco do Brasil está sendo negociado ao menor valor patrimonial, de 0,66. Quando a gente fala de ROI, rentabilidade, o Itaú tem o seu destaque com 21,93% e a mesma coisa acontece com o ROA, que é a rentabilidade sobre os ativos, que está em 1,48%. Quando a gente olha o crescimento das receitas nos últimos 5 anos, nós vemos que os 4 bancos tiveram evoluções anuais de receita em faixas similares, de 17,38% até 27,61%. O que mostra um pouco de como é o crescimento desse setor, que não costuma dar muitos sustos. É claro que podem acontecer coisas que pioram ou melhoram o resultado, como aconteceu recentemente com o Bradesco e com o Banco do Brasil, e que nada impede de acontecer com o Itaú em algum momento. Lembrando que esses dados aqui são utilizados dos últimos 12 meses. A gente tem que olhar para frente e entender como o banco está hoje, como ele se posiciona para o que ele poderá produzir de resultado no futuro. Agora vamos fazer uma conta bem simples de anualização. O lucro por ação recorrente do primeiro trimestre de 2026 do Itaú foi de R$ 1,11 aproximadamente. Anualizar é pegar o valor e colocar e repetir ele durante todo o período para saber o quanto que o banco entregaria no ano. Lógico, nós temos 3 períodos trimestrais pela frente que nós não temos certeza ainda. Mas no caso, eu vou pegar o do último trimestre e multiplicar por 4. Aqui a conta está fácil, 4,44. Então, a 4,44, agora a gente pode estimar o quanto o banco poderia pagar de dividendos caso ele reportasse esse resultado. Para isso, a gente precisa entender o payout da instituição financeira. E olhando o histórico do Itaú, nós vemos que em alguns momentos o banco aumenta seu payout e em outros momentos ele abaixa o seu payout. Como aconteceu, por exemplo, em 2017, 2021, 2022, 2023, onde ele colocou o seu payout bem mais para baixo, que foram períodos de certa incerteza no mercado. Já agora, em períodos que o mercado estava nadando de braçadas, ele aumenta o seu payout, como aconteceu em 2018, 2019 e também 2025, que ele antecipou dividendos. Vamos colocar uma média, então, de 53,43%, ou se eu até tirar as anomalias aqui, ele reduz para 47,46%, então vamos trabalhar com 50% de payout para entender a situação do banco. Se o banco lucrar R$ 4,44 por ação e pagar 50% de payout,
Isso daria um dividendo bruto por ação de R$ 2,22. Hoje o banco ele é negociado a R$ 40,78, inclusive hoje ele está caindo 2,62%. Quando a gente olha então nesse preço atual, o banco entregaria 5,44% de dividend yield com um lucro anual de 48,9 bilhões de reais, que daria um preço sobre lucro de 9,18 vezes. E um earning yield, que é o inverso do preço sobre lucro, de 10,89%. E bem, pessoal, vou terminando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, participa do nosso grupo do Telegram. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.